Segundo Lucas, capítulo 7. A gente vai ler do versículo 11 até o versículo 16. Lucas 7, do 11 ao 16. Vamos orar antes, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de adorarmos a Ele, pela oportunidade que Ele nos dá de ofertarmos a Ele, de doarmos, de cuidarmos da cidade. Nós, às vezes, não percebemos a importância da igreja, a importância da igreja numa cidade, num bairro. A igreja, diante de tantas estruturas sociais, é fundamental. Obrigado, Renan. É fundamental não tem como a gente tirar o papel dela na engrenagem que é a cidade. A igreja repete o que Jesus fez, se entregando até mesmo para aqueles que não o amam, por amor. Nós fazemos isso com oração, com pregação, mas precisamos fazer isso também com os nossos bens, com aquilo que Deus tem nos dado. Que riqueza! Qual das suas riquezas supre as pobrezas das pessoas ao seu redor? Lembre-se sempre disso. Talvez você não seja rico em finanças, em dinheiro, mas seja rico em coisas que outros ao seu redor não têm. Supra a carência daqueles que estão ao teu redor. Esse é o papel da igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido por tua igreja. Nós estamos aqui, Pai. Estamos aqui confiados em Ti. Estamos aqui confiados naquilo que o Senhor quer fazer essa noite. Nós confiamos na Tua palavra, confiamos no nome do Teu Filho, confiamos no poder que há no Evangelho, confiamos na ação do Teu Espírito Santo. Confiamos, Pai, que o Senhor, por meio do sacrifício do Teu Filho, pela ação do Espírito que leva as nossas orações a Ti, que o Senhor ouve as nossas súplicas. Colocamos diante de Ti esse valor, que possamos usar e que possam usar da melhor maneira possível, e que, usando esse valor de maneira errada, qualquer um preste contas contigo. Que possamos doar, servir e amar, lembrando que fazemos isso porque o Senhor nos mandou fazer, e que, independente daquilo que acontece, que possamos continuar fazendo, porque isso é ser mais parecido com Teu Filho. Te agradecemos pelo louvor que pudemos cantar a Ti, te agradecemos por esse dia que o Senhor nos levantou, e nesse momento, Pai, em especial, queremos orar, pedindo pela palavra que vai ser lida essa noite. Breve, rápida, mas que talvez tire, Senhor. E nós oramos para que o Senhor faça isso essa noite. Tire pessoas de um estado de morte, de cansaço, de desânimo, de apatia, do pecado. Senhor, a nossa oração é que haja no meio de nós um avivamento essa noite. Senhor, é um culto puxado pela juventude da igreja, mas que qualquer pessoa aqui precisa. A mensagem do Evangelho que liberta, salva, cura, transforma. Oramos a Ti nesse momento, suplicando que o Senhor não permita que qualquer coisa que não esteja escrita no texto seja falada aqui, e que o texto, as Escrituras, a Tua palavra, o Teu Evangelho, somente o Teu Evangelho, tenha lugar nesse lugar, tenha espaço nesse lugar. Oramos a Ti, pedindo salva aqueles que estão aqui essa noite conosco. Salva-nos do nosso desânimo e da nossa morte, talvez. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos. Com muita alegria que nós recebemos aqui visitantes. Só explicando todo mundo aqui, esse é um culto que a gente faz, ou que começou a fazer
de 2 em 2 meses. É um culto puxado pela juventude, mas que é aberto para toda a igreja, mas, obviamente, a maioria das pessoas que vêm é a própria juventude, que é o objetivo. E é um trabalho que a gente está fazendo durante todo esse ano. A gente chama de frônesis toda a juventude aqui da igreja. Frônesis significa consciência, sentimento, ação. Frônesis é um texto de Paulo, onde ele diz que nós temos que ter a frônesis de Cristo, o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Frônesis significa pensar como Cristo, desejar como Cristo, agir como Cristo. Então, o desejo da juventude dessa igreja é simplesmente fazer com que pessoas que chegam aqui desejem ser como Ele, aprendam quem Ele é e sejam como Ele. Isso é a frônese de Cristo. E esse culto, mais uma vez, traz mais uma mensagem de despertamento, de avivamento. Vamos ler Lucas 7, versículo 11 até o versículo 16, diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Quando a gente anunciou o culto, esse primeiro culto de fevereiro, aí muita gente compartilhou aí desânimo, cansaço, porque eu comentei isso. Só que enquanto eu estava estudando a palavra para a gente conversar aqui essa noite, eu comecei a me perguntar se o objetivo mesmo era a gente falar daqueles que estão firmes, mas estão desanimados. Quem sabe a gente... quem sabe nós teríamos um outro caminho, talvez mais abrangente. Porque quando você pensa assim, vou falar com quem está desanimado, você pensa logo em Hebreus, né? Não sei se vocês sabem, mas o autor de Hebreus, ele escreve simplesmente para isso. Então, se você está cansado, desanimado, o meu conselho para você é que você leia Hebreus. A gente não sabe quem escreveu Hebreus, mas a gente sabe que foi alguém que estava disposto a tirar uma igreja do desânimo. Hebreus traz vários textos sobre desânimo, dizendo que eles não deveriam se afastar da congregação, dizendo que eles deveriam prosseguir firme em meio à perseguição, dizendo para a igreja, vocês precisam continuar em meio a tudo o que tem acontecido. Mas enquanto eu estava pensando, lendo Hebreus, parecia que eu precisava ser um pouco mais abrangente. Então eu mudei o texto, tentando não mudar o tema, mas ficando no texto. Aí eu falei para a Mirara assim, e se eu forçar o tema no texto? A cara do Renan já quase levantou aqui. Estou brincando, não falei isso para ela não. Mas eu falei assim, mudei o texto e vou pensar um pouco o texto da viúva de Naim. Que Deus fale conosco essa noite. Durante esses pensamentos, eu pensei, eu vou falar de morte. Aí eu rio porque eu só gosto de falar de morte, né? O meu Instagram, eu falo de morte todo dia. Mas não, falar de morte dentro da igreja, eu creio que é o único lugar que a gente pode falar sorrindo. Porque é o único lugar onde não há vitória na morte. Falar de morte na igreja é também falar de avivamento. E é sobre isso que a gente vai falar. Avivamento. Avivamento é útil para aqueles que estão desanimados. Mas também é útil para aqueles que já estão mortos. Para aqueles que estão mortos dentro da igreja e para aqueles que estão mortos fora da igreja. Avivamento serve para os vivos. Serve para os vivos cansados.
mas serve também para os mortos, os que já estão distantes há muito tempo. E para te ajudar a pensar isso, eu quero que você seja como uma criança agora. A criança tem uma capacidade lúdica muito grande. A gente destrói isso colocando elas na frente da TV e do celular, mas elas nascem com uma capacidade lúdica muito grande. Então, é quando você lê para uma criança e fala do Pinóquio para ela imagina o Pinóquio. Quando você fala de Peter Pan, ela imagina o Peter Pan entrando na janela, fazendo aquela bagunça toda. A criança tem essa capacidade lúdica que a gente vai perdendo ao longo do caminho. Alguns perdem, outros não. Então, queria que você fosse como uma criança agora e tentasse ser bem lúdico em se colocar dentro agora de um cortejo fúnebre, de um enterro. Um cortejo é aquele momento que você está preparando alguém para o enterro, preparando alguém para ser enterrado. É o último capítulo da tua vida, e você não sabe, vou te contar um spoiler, esse é o último capítulo da tua vida. Não importa o que você vai fazer, o último momento da sua vida, no melhor dos casos, é um cortejo, no melhor. Um cortejo fúnebre. Queria que você se imaginasse num cortejo. E olhasse para o lado, vendo pessoas carregando um caixão. O caixão de alguém que você tem muita estima. E pessoas ao redor chorando por aquele que está indo ali em direção ao seu último aposento, que é a cova, o pó, que é para onde todo mundo volta. Porque eu queria que você pensasse isso hoje. Porque, de alguma maneira, a gente percebendo isso ou não, é isso que está acontecendo. O tempo todo. Capítulo 1, versículo 2 do filme Sexto Sentido, diz assim: eu vejo gente morta. Com que frequência? Pergunta. O tempo todo. Há pouco a gente entendeu aqui, é um filme muito velho, 1999, mas foi uma brincadeira, mas a Bíblia, no Apocalipse 3, vai dizer assim: vocês têm a aparência de que estão vivos, mas estão mortos. Falando diretamente para uma igreja. Em Efésios 2, falando para aqueles que estão distantes da igreja, vai dizer: vocês que estão fora de Cristo estão mortos em seus delitos e pecados. Então, de alguma forma, a Bíblia trata pessoas dentro da igreja e fora da igreja, muitas vezes, como mortos. Apocalipse, Efésios, Romanos, Tiago, João, os Evangelhos, pelo menos os que eu lembrei agora. E eu queria que você pensasse o seguinte: para a Bíblia, e aí, aqui, tudo que a gente falar tem uma cosmovisão bíblica, e você pode discordar, não tem problema nenhum. Eu acho até inteligente, se você não é crente, se você discorda, que você discorde de mim, e é bem inteligente você fazer isso. Mas eu queria te apresentar qual é a visão bíblica do mundo. A Bíblia olha para todo mundo de duas formas: vivos e mortos. Mas até as pessoas que estão vivas, ela olha os vivos e os mortos. Pode ser que você olhe para o mundo de uma maneira diferente. Para você, pode ser que o mundo seja feito assim: olha, estão os ricos e os pobres. Talvez você olhe para o mundo de uma maneira que você vê os negros e os brancos. Talvez você olhe para o mundo e você pense a burguesia e o proletariado. Talvez você olhe para o mundo e você pense os conservadores e os liberais. Eu quero te dizer que o Evangelho olha para o mundo dizendo: ou ele está vivo ou ele está morto. É assim que o crente deve olhar para o mundo. E eu sei que, infelizmente, não é assim que muito crente vê, mas é assim que deveria ver. Ou a pessoa está viva, ou a pessoa está morta. E ela é muito clara com o que ela define o que é estar vivo e o que é estar morto. A Bíblia diz que aqueles que não estão enxertados na videira verdadeira estão mortos. A Bíblia diz que aqueles que não foram ressuscitados em Cristo estão mortos. A Bíblia diz algo pior: minha filha tem 9 meses. A Bíblia diz que a minha filha nasceu em pecado.
A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Nascemos numa condição depravada, distante da vida. É assim que as Escrituras olham para todo mundo. Mas ela diz também que você pode estar andando como crente, andando com crente, vivendo como crente, trabalhando na igreja, mas ainda assim está morto. Morto dentro da igreja, o que é assustador. Mas quando você lê Apocalipse 3, vai dizer, cadê? Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. E você vê Jesus dizendo para os fariseus, os religiosos, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Reclama com Jesus, porque eu falo muito de morte. Você pode estar morto aqui dentro da igreja. Imagina um momento solene aqui. Alguém carregando um caixão. O último capítulo da vida de alguém. E olhando para esse alguém, e associando aquilo que a Bíblia chama de morto, eu quero que você olhe para o lado e pense, talvez alguém do seu lado esteja morto. Talvez agora alguém do seu lado, diante das Escrituras, está morto. Morto em seus delitos e em seus pecados. E para a gente pensar um pouco sobre essa condição de morte, eu queria que você entrasse comigo no texto de um cortejo fúnebre, a viúva de Naim. Todos agora aqui cantando, que naquela época contratavam-se no mínimo 2 pessoas para tocar uma flauta, para ir junto ao morto, tocando uma música em tom menor, né? Para poder ficar aquele negócio, não sabe, tu não toca, né? Então, em tom menor, para dar aquele sentimento mais, você canta, né? Todo mundo que canta tem que tocar, cara. Em tom menor, só para dar aquela sensação, igual o Jefferson faz no final da pregação, para dar aquela emoção. Aquilo acontece num cortejo fúnebre. Imagine pessoas ao redor de um caixão, pessoas ao lado tocando uma flauta e uma viúva chorando. A mãe que perde um filho único. Já viúva, porque já tinha perdido o marido antes. E olha, que horas são? Serão poucos minutos aqui. É um texto muito pequeno, muito rápido. E eu quero te dizer que, num processo, enquanto eu estiver falando com você aqui, eu não sei se você sabe disso, e os mais reformados podem até ficar um pouco nervosos com isso, mas existe uma luta espiritual que não quer que você ouça a verdade do Evangelho, da palavra exposta. Então, nesse processo, enquanto eu estiver falando aqui, o seu coração, o mundo e o diabo tentarão te tirar daqui, mesmo estando aqui. E eu quero te fazer um convite, fica comigo, como diz o canta, fica comigo até o final, fica aqui comigo, vai até o final comigo. E você pode discordar de tudo que eu disser, mas só vai até o final. Me dê o prazer de ser duvidado por você. Me dê o prazer de ser questionado por você, mas vai até o final comigo. E eu orei durante o dia todo para que você conseguisse ir até o final comigo. Lucas capítulo 7, versículo 11. Primeiro a gente vai entender um pouco o texto, depois aplicar o texto. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Aqui, o que está acontecendo aqui agora é simplesmente um momento em que Lucas, o médico, deixa bem claro um momento muito tenso, um momento de agonia, num contexto como um todo.
Mas ele começa esse bloco do capítulo falando que Jesus vinha com uma grande multidão. Uma cidade, a cidade de Naim, pouco falada, ou apenas uma vez falada na Bíblia, não muito conhecida até pelos historiadores, que a gente acredita ser uma cidade que tem outro nome hoje, está recebendo ali a presença do Deus encarnado. A informação é clara, Jesus já tinha feito alguns milagres, algumas coisas antes desse acontecimento, e ele então está indo em direção a Naim, e com uma grande multidão o seguindo. Então parece que Jesus já era um pouco famoso, parece que Jesus já tinha um certo prestígio ao seu redor. Uma multidão guiada pela vida, uma multidão que vinha sendo guiado pela própria existência, a própria luz, o Verbo encarnado, o Logos, o Cordeiro, a luz que brilhou no mundo. Jesus puxava uma multidão que emanava vida, porque era Jesus quem puxava. Mas o versículo 12 vai dizer: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Há uma outra multidão agora. Pensem, há uma multidão alegre, uma multidão que eu imagino pedindo: Jesus, o meu filho tá doente. Jesus, a minha filha está em casa, necessidade. Jesus curando todo mundo. Ainda não tinha feito um grande feito de ressuscitar alguém. E ele faria isso depois com a filha de Jairo, faria isso depois com Lázaro, seu amigo. Mas agora era um momento muito diferente. Quem é que seria capaz de ressuscitar uma pessoa? Aquele povo não tinha visto algo parecido, a não ser com Elias e Eliseu há muitos anos antes. Aliás, talvez num lugar muito próximo. E que parece que Jesus meio que repete aquilo que aconteceu com Elias e Eliseu lá atrás. Imagina, agora Jesus dá de cara com um cortejo fúnebre. Dá de cara com uma situação tenebrosa agora. Há uma outra multidão, uma multidão de morte, de choro, de tristeza. A situação é mais trágica do que você imagina. Porque eu pedi para você imaginar aqui uma mulher que já tinha perdido um filho, um marido, agora está perdendo um filho. Só que isso é você imaginando no século 21. Só que no século I, no povo judeu, ou na região ali ao redor, isso era uma coisa terrível. Porque a mulher perder o marido naquela época era simplesmente a mulher perder a possibilidade de ter a propagação do nome da sua família, se não tivesse um filho. Então, se ela perde o marido e não tivesse filho nenhum, ela provavelmente casa com o irmão do marido, para que de alguma maneira o nome da família continue. Mas aquela mulher parece que continua sozinha. E então parece que ela não teve mais ninguém para perpetuar aquele nome, e a viúva então tem um filho, e esse filho é a esperança dela. A esperança de sustento financeiro, físico, e a esperança de propagação do nome dela. Entende? É diferente do que a gente vê no século 21. Então, a dor é pior, é muito pior. É uma viúva que já chorou por um marido, e agora chora por um filho. É uma viúva que eles chamariam na época de sem graça, ou seja, desgraçada. Uma mulher que não recebe graça nenhuma. Que mulher é essa que sofre algo tão terrível assim? Perdeu o marido, perdeu o filho. Vem aqui. Imagina comigo uma viúva vivendo uma tragédia profunda como essa. Aos prantos ao lado do seu filho. E parece também que aquela viúva tinha certa empatia com toda a cidade, porque vinha um cortejo ao redor dessa viúva. É como se, de alguma maneira, todos nós estivéssemos aqui e falasse assim: olha aqui, morreu o João, filho da Dona Maria, ela acabou de perder o seu André. Uma mulher amada. Uma cidade ao redor dela. Uma cidade chorando, porque aquela mulher agora não tinha esperança nenhuma. Uma mulher que devia chorar. Aliás, o que ela vai ter para fazer diante dessa situação? É pior. É pior.
Ela perdeu a única esperança que ela tinha, a esperança do filho. A multidão que chora, chora por uma mulher sem marido, chora por uma mulher sem filho, mas chora também por uma mulher sem esperança. Uma mulher que agora estava levando seu filho ao seu último aposento, o pó da terra, o mesmo último aposento que é o nosso. Versículo 13 diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Continua o texto dizendo que Jesus se compadece daquela mulher. Jesus sente, vive a dor daquela mulher. Jesus, olhando para toda aquela situação, Jesus sente tristeza. E olha para aquela multidão, olha para aquela mulher e sente compaixão verdadeira por aquela mulher. Verdadeira porque ele faz alguma coisa. Jesus não só se compadece daquela mulher, mas age em favor daquela mulher. E a primeira ação que Jesus faz em relação àquela mulher é uma ação absurda que Jesus tinha o prazer de fazer sempre, ser um absurdo. Os filósofos daquela época diziam que toda boa filosofia precisa gerar absurdo. Jesus cumpriu isso, né? Jesus era o próprio absurdo. Tudo que ele fazia era absurdo. Jesus, você imagina, está todo mundo levando aqui, todo mundo levando um caixão, aí vai chegar aqui é o lugar do enterro. Aí chega um homem do nada, fala assim para a mulher: chora não. Que é isso, gente? Como assim não chora? Eu sou péssimo, assim, para o enterro. Porque eu sempre falo assim: tudo bem? Porque eu falo tudo bem. Aí eu sempre falo tudo bem para a mãe do cara, para o marido. Eu fico assim, repetindo: não fala tudo bem, não fala tudo bem. Claro que não está tudo bem, está péssimo, está horrível. Alguém morreu. E assim, a pior coisa que você pode fazer diante da morte de alguém é fazer teologia. Diante da morte de alguém, você chora. Já viu, morreu alguém, fala assim: mas o que deu? Não, chora com aquela pessoa. Só que Jesus faz uma coisa diferente aqui. Jesus chega no meio de um enterro, olha para a mãe, para a mulher que tinha perdido um filho, jovem, e diz: não chore. Que absurdo. Que coisa mais fora do comum, que coisa mais fora do ordinário, como Jesus sempre fazia. O primeiro ato de Jesus foi um contato que não foi pedido pela mulher. Jesus chega na mulher, sente compaixão e diz para ela: não chore. E traz, com certeza, um sentimento de desconfortante, ou desconfortável. Quem, em sã consciência, diz para uma mulher que acabou de perder um filho: não chore? Tem gente que fala: tá tudo bem, mas tem gente que fala: não chore? Não chore não, gente. Não chore. Mas é porque aquele que estava dizendo não chore, tinha o poder real de enxugar lágrimas de morte. Jesus podia dizer: não chore. Porque diz o versículo 14, o versículo 15, que depois de dizer não chore para aquela mulher, aproximou-se e tocou no caixão. Olha que coisa pior ainda. Jesus toca no caixão, está todo mundo andando com o caixão, e Jesus segura no caixão. Peraí. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma coisa muito fora do normal. Jesus toca no caixão e é óbvio, todo mundo para. Para por quê? Provavelmente. Primeiro, porque é fora do comum. Segundo, porque um homem tocar no caixão é algo que deixa aquele que tocou impuro diante da lei de Deus. Jesus torna-se impuro tocando no caixão de um morto. Quem é esse maluco? Você não imagina as pessoas pensando isso? Quem é esse doido aí, gente? Está segurando o caixão, falou para a mulher não chorar. Todo mundo para. E Jesus primeiro diz: não chore, toca no caixão, olha para o jovem e diz: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Olha que cena. É estranho pensar, porque existem 3 mortes em que Jesus faz alguma coisa na Bíblia, né? Primeiro, a filha de Jairo, tem o Lázaro, que Lázaro está totalmente envolvido, um homem rico, e esse jovem é estranho, porque Jesus diz: jovem, levante, o jovem levanta, mas e aquele negócio de enrolar? Como é que ele levantou? Igual uma múmia, assim, preso? É meio estranho, né? A única saída teológica, histórica para esse momento é que aquela mulher era tão pobre
que provavelmente estava embolado assim num negócio bem inteiriço, só enrolou a criança, botou ali, porque devia ser a condição dela. Porque o natural ele está bem enrolado, que o cheiro era horrível, né? Mas parece que não. E os teólogos que eu fui pesquisar o texto dizem muito isso. Provavelmente uma mulher muito pobre para ter uma velocidade. Ou então Lucas foi rápido para falar, né? Não falou que estava enrolado, Jesus tirou, enfim, não sei. O fato é que ele levanta e conversa. E um último ponto, a gente já quase acabando o texto, o último ponto é Jesus pegando o jovem e encaminhando para a mãe. Jesus age indo em direção à mãe. Jesus age indo em direção ao filho. Jesus age dizendo, levanta-te, e Jesus ressuscita o jovem. O que nos lembra muito mesmo a passagem de Elias e Eliseu. Vocês lembram lá atrás, em Reis, 2 Reis? O profeta ressuscitando a criança? Olha que paralelo interessante. Primeiro, a gente vê que o ambiente de Jesus é Naim, que pode ser uma alusão à antiga cidade de Sunem. Segundo, a chegada à porta da cidade. Jesus chegando à porta e o profeta chegando à porta. Terceiro, a viúva muito triste. Aí o texto lá em Elias, Eliseu, vai dizer que a viúva estava muito triste. 4, diz que é a morte de um filho único. E Jesus também vai dizer que é a morte de um filho único. 5, diz que a fala e o clamor faz com que o filho seja ressurreto. Jesus também diz e o menino é ressurreto. E por fim, o que é mais interessante é que o texto que Lucas usa para dizer o que o povo falou depois, grande profeta se levantou entre nós, é o mesmo texto no original bíblico da Septuaginta. É como se Lucas estivesse pegando o texto, marcado, copiado, colado lá na frente. Parece que Lucas tinha a intenção de dizer assim, vocês lembram de Elias e Eliseu? Tem alguém aqui que faz algo parecido com aqueles homens que a gente tinha em grande estima. Porque o povo judeu esperava alguém como aqueles homens. Só que tem uma coisa só que é muito diferente de Elias e Eliseu, os profetas, é que Jesus, quando ressuscita aquele jovem, parece que não faz força nenhuma. Porque, você lembra do profeta? Não, abraça, dá um beijo de bebê, não sei o quê, faz um monte de coisa. Aí, terceira vez, o bebê ressuscita. A criança ressuscita, o jovem ressuscita. Mas Jesus olha para o jovem e fala, jovem, levanta, o jovem começa a conversar. É como se de alguma maneira Jesus tivesse a vida, ou se não, ele fosse a própria vida, como se ele fosse a pessoa que recebeu a súplica lá no profeta. Há um profeta maior andando no nosso meio. E aí acaba no texto final. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Esse texto que é copiado e colado do Antigo Testamento. Para dizer assim, olha, aquele povo entendeu? Não entendeu. Aquele povo, depois, muitos deles o negaram. Mas fato que eles falaram algumas coisas verdadeiras. Porque é assim mesmo. Tem gente que fala coisa verdadeira de Jesus, mas não é de Jesus. Fala mesmo coisa certa, mas não é. Não é. Não nasceu de novo. Mas pode falar. Pode até falar. Pode até pregar. Pode até ir para a igreja. Pode até ser pastor. Mas não é nascido de novo. E aquele povo disse algo muito verdadeiro. Olha, um profeta se levantou no meio de nós. E mais, diz assim, Deus interveio em favor do seu povo. Verdade? O que aquele povo não sabia ali é que o profeta também era a mensagem, era também o cordeiro, era também o logos, era também a vida, era também a luz, era também o pão, era também a água. Eles não entenderam que era mais profundo do que aquilo que eles estavam vendo, mas eles podiam ver um brilho de alguma coisa. Há alguém aqui diferente. Quem tem poder de ressuscitar alguém? Eles se encheram de louvor e se encheram de temor. Pronto. Esse é o texto. E eu expliquei o texto aqui. E aí, eu creio que Deus é poderoso, até com a leitura do texto, falar no coração dos homens, dos seres humanos.
Mas eu queria, agora com você, aplicar um pouco mais esse texto. Você entendeu o que está acontecendo. Agora, se você nunca tinha lido esse texto de Lucas, capítulo 7, do 11 a 16, você agora entende o texto, pelo menos historicamente, pelo menos teologicamente, filosoficamente. Mas existe algo a mais que faz com que o crente acredite nessa loucura toda que é o Evangelho, que é loucura mesmo. Se você não crê no Evangelho, eu espero que você me ache maluco, porque foi isso que Jesus me prometeu. Aqueles que não creem em mim, que eles achariam-me maluco. Primeira coisa. Até agora, eu te convidei a pensar num jovem morto ao teu lado. Lembra, quando começou, eu parei aqui porque rodaram a criança ali, eu achei que fosse a Giovana, eu falei, gente do céu, estão rodando minha filha. Mas não é não, um bebezinho maior, tá bom. Mas eu queria que você pensasse assim, existe não só um jovem do meu lado morto, e talvez tenha jovens ao nosso lado aqui, mortos, agora, que não percebem o cheiro de morte que eles exalam diante de um Deus santo. Mas eu queria que você tivesse a capacidade de ser ainda mais profundo. Eu queria que esse movimento de olhar para alguém morto fosse um movimento interior. Para que você ao menos se questionasse, e se eu sou, nessa história, o jovem morto? E se não tem um jovem do meu lado morto, mas se for eu, aquele que o que não tem vida? Quem sabe o odor, e esse odor, esse cheiro de morte aqui, seja seu. Quem sabe seja seu. E talvez você esteja bem perfumado, e óbvio, todo mundo aqui é adulto, vocês estão pensando metaforicamente, eu sei disso. Então, talvez você esteja bem perfumado, mas ainda fede pecado. Ainda que você tenha doado R$1.000 para Petrópolis, o que a Bíblia diz sobre você é, se você está distante de Jesus, tudo o que você faz, dá R$1.000 para Petrópolis, doar para alguma coisa, amar seus pais, é como trapo de imundícia. Não serve de nada. Deus sente dos céus o cheiro da podridão dos seus pecados. Parece até que você está bem, mas não está. Mas você pode me enganar, mas Ele não vai. Eu queria que você movimentasse toda a tua imaginação para você. E que você pense, pelo menos assim, será que eu que estou morto aqui, no meio desse cortejo fúnebre? Talvez você nem perceba o seu estado. Na verdade, ninguém quer se ver assim, essa é a verdade. Você, não estando enxertado na videira, que é Jesus, que é a igreja de Cristo na terra, você está morto e cheira a morte. É por isso que a gente procura exalar o bom cheiro de Cristo, porque se não for Cristo em nós, Deus só sente cheiro de pecado. E Paulo vai dizer que exale em vós o bom cheiro de Cristo, porque eu preciso exalar alguma coisa boa, e essa coisa boa precisa ser Cristo, porque de mim não sai nada de bom. E desculpa, se você já ouviu alguém falar que você é o centro do coração de Jesus, e se você já ouviu alguém falar que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, é mentira. É mentira. Não é. Você nasceu em delitos e pecados, morto em seus pecados e fede, e tudo que você faz de bom não serve para nada. Para nada. Você pode estar de diversas maneiras aqui morto. Você pode estar tão distante da videira, tão distante daquilo que é santo, que até aquelas pessoas que estão distantes também olham para você e dizem assim, rapaz, mas isso aí eu não faço não, tá doido. Isso aí já passou do limite. Eu sei que eu não sou crente e tal, mas assim, até porque ter moral e não ser crente é preocupante. Mas enfim, fala assim, olha, eu não sou crente não, mas esse cara tá aí, tá demais, porque se Deus existir, ele está ferrado. Eu estou até mais ou menos. Eu estou até escapando aí
Na repescagem do SISU, eu estou entrando na segunda, hein? Mas, você pode também estar de outra maneira. Você pode estar em um lugar pior ainda. Você pode estar aqui dentro. Você pode estar dentro de alguma igreja. Você pode estar congregando. Você pode estar tendo comunhão com os irmãos. Você pode estar ceando. Você pode estar tocando. Você pode ser líder de alguma coisa. Mas ainda assim está morto. Ainda assim continua morto. E eu acho que é o caso dos mortos que estão aqui. Entendeu? De novo, vou repetir. Senão o pessoal interpreta errado aí. Falei um negócio no último que foi para a internet e o pessoal, meu Deus do céu. Dos mortos que estão aqui, eu acho que a maioria dos mortos que estão aqui estão nessa condição. Desses que estão na igreja. Desses que estão aqui. E olha, vou contar um segredo para quem nos visita. Talvez seja até da Igreja Congregacional em Caxamur. Até do povo que puxou aqui, fez as coisas, cantou, tocou. Talvez seja. E aqui eu queria que você pensasse no texto. Primeiro, existem duas formas de você ver o texto. Você pode se imaginar como Jesus, aquele que entra para salvar um povo. E essa é a visão errada de se interpretar o texto. Jesus é Jesus no texto, sempre. Então, nunca faça isso. Jesus é sempre Jesus. Então, você sempre interpreta o texto de Jesus como Jesus. Mas existe uma forma de você se ver como a viúva. Aquela que ouve a mensagem do não chore. E ouve isso porque Jesus entrou na vida dela e, como um iluminar de esperança, acabou com um cortejo de alguém por quem ela chorava, de uma desgraça na vida, de uma tristeza na sua história. E você pode ver realmente o texto assim. Parece que o texto dá liberdade para você interpretar assim. Mas existe uma outra maneira de você olhar também. Você se vê como o jovem morto. E eu queria que essa noite você se visse, ou ao menos se questionasse. E se eu sou o jovem morto? E eu não estou falando jovem morto, dizendo que você é jovem. Eu estou falando se você for o personagem chamado de jovem morto nessa história. Entendeu? Então, se você é adolescente, criança, adulto, independente, se você for essa pessoa na condição de morte. Se você for essa pessoa na condição de morte, eu tenho uma notícia triste para você. A notícia triste é que se você continuar nessa condição, continuar vivendo o que você está vivendo, os seus dias estão contados como o meu, para a morte física. Mas, diferente daqueles que creem no Filho de Deus, estão contados para uma morte espiritual eterna. O que é morte eterna? É viver uma vida completamente distante de Deus. O que a Bíblia chama de inferno é uma vida distante do Deus amoroso, mas que recebe eternamente o Deus irado. Você pode, sendo morto, estar de duas formas. A primeira, totalmente distante, como eu falei. E agora, vamos mergulhar um pouco mais? O que é estar totalmente distante? E olha, se eu pudesse, até apagaria tudo. É brincadeira, tá? Não apaga não. Se eu pudesse, eu até apagaria tudo para você pensar só em você. Não é para você pensar assim, fulano tinha que estar aqui, hein? Se fulano ouve isso, hoje ia dar certo. Não, estou falando de você. Olha, talvez você esteja nessa condição totalmente distante do Evangelho. E quem são as pessoas que estão totalmente distantes do Evangelho? Primeiro, são as pessoas que talvez um dia conheceram o Evangelho. Intelectualmente compreendem a mensagem do Evangelho, mas não nasceram de novo. Como eu sei que não nasceram de novo? Não tiveram a vida transformada. Como eu sei que não tiveram a vida transformada? Não vivem em santificação. Isso. Mas talvez você também, estando nessa condição de profundamente distante, seja uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho.
E pasmem, talvez tenha até ouvido e entrado em algumas igrejas, mas nunca ouviu o Evangelho, porque muitas igrejas no Brasil não pregam o Evangelho. Então, para essas pessoas, eu quero falar agora. Primeiro, esse tipo de pessoa tem um comportamento muito comum. Sabe o que normalmente eles dizem? E alguns anos na igreja eu já estou acostumado a ouvir isso. Mas o que eu percebo é que quando eu leio, todo mês lendo um livro da história da igreja, todo mês lendo um livro de experiências de pastores, de missionários do passado, parece que sempre foi assim. Normalmente eles vão dizer a famosa frase, eu não quero ser hipócrita. Não é isso que eles falam? Eu não quero ser hipócrita. Eu não quero ir para a igreja e continuar nessa minha condição. Então, quando eu estiver numa condição boa, eu vou. E eles dizem isso. E eles pensam que só eles dizem isso. Isso que é muito engraçado. Eles acham que só eles inventaram essa frase. Mas, tem que ter no mínimo 10 vezes que eu ouço isso por ano. Não, Ítalo, eu não quero ser hipócrita, então eu não vou ser hipócrita e por isso eu não vou para a igreja, entendeu? Quando acontecer, aconteceu, quando der, eu vou. Então, eu quero te dizer uma verdade que dói muito, muito, mas eu preciso dizer para você. Quando você diz, eu não quero ser hipócrita, sabendo da mensagem do Evangelho, e daqui a pouco todos vocês aqui vão saber da mensagem do Evangelho. Então, todos vocês que não crerem em Cristo Jesus, sairão daqui ou salvos em Cristo ou hipócritas andando pela rua, mortos-vivos. Dizer para você, você já é um hipócrita. Já é. Porque você pode enganar os seus amigos ao seu redor dizendo essa frase bonita, que parece profunda e até inteligente, mas o que é hipocrisia? Quando você começa a pensar mais sobre hipocrisia, e eu começo a entender, não, você pode falar com todo o seu coração essa frase, até acreditando que você está correto, mas eu preciso te dizer, não está. E dos hipócritas, é o mais hipócrita. Por quê? Porque, primeiro, você não engana Deus. Você não tem coragem de dizer, eu não quero Deus, eu prefiro dinheiro, eu prefiro sexo, eu prefiro fama, eu prefiro poder. Fraco, sem coragem de dizer isso. Hipócrita, porque não deseja Deus, mas deseja as coisas que Deus dá. Porque normalmente essas pessoas estão um pouco lá, um pouco aqui, e Deus, eu nem estou aí, mas não me deixa também tão ruim, né? Um dia eu volto. Hipócrita. Por quê? Olha, no fundo, essas pessoas são as mesmas que estão lá no Instagram dizendo assim, gratidão. Já viu? Ou tem tatuado assim, gratidão, gratitude. Eu pergunto, a quem, amigo? Gratidão a quem? A quê? Porque, no fim das contas, só há uma pessoa capaz de receber a sua gratidão. E ainda que os coaches tentam te dizer que você pode abrir a janela e dizer, eu sou grato pelo dia, você precisa dizer para alguém, porque se ninguém ouve você é um maluco. Gratidão a quem? Seu hipócrita. Gratidão a quem? Se você despreza a maior oferta de graça que a humanidade já recebeu, que foi o Filho de Deus morto na cruz para te salvar do inferno, e você vai dizer, eu sou grato? Não, não é. A sua tatuagem de gratidão vai ser um emblema no dia que você estiver caminhando para o inferno. É ela que vai te dizer, eternamente, eu era um ingrato. E morri um ingrato, porque desejava as coisas que Deus me dava, mas não desejava o Deus que dava as coisas. E você vai me dizer, é Deus que está me dando? Sim. Se você tem saúde, é Deus que está te dando. Se você tem dinheiro, é Deus que está te dando. Mas eu não acredito em Deus? Não importa, é Deus que está te dando. Mas você acordou hoje? Eu não acredito em Deus, acordei hoje, eu faço as coisas porque eu quero. Pode não acreditar, meu filho, mas é Deus que está te dando. Deus que acorda todo mundo, todos os dias, dando o fôlego da vida. E todos os dias que você vive não adorando a Deus e glorificando a Ele em tudo que você faz,
Você pode dizer gratidão no teu Instagram, no teu Facebook, no teu TikTok, para os teus pais, mas você é um hipócrita ingrato que desprezou a maior oferta capaz de gerar no homem a maior gratidão, que é: eu fui salvo da morte. Está até cheiroso, né? Mas está morto. Está até aparentando vida, mas não tem. Ou estão tocando a flauta do teu enterro. Daqui a pouco você chegará no último momento da tua vida. E se você continua nesse estado, é morte eterna. Quem sabe você, talvez, não seja o fruto do choro de seus pais, fruto do choro de suas mães. Seus pais era geral, né? Mas fruto do choro dos seus pais, fruto do choro dos teus amigos, fruto do choro dos teus irmãos da igreja. Talvez você seja o fruto do choro de pessoas que caminharam com você, como aquela mulher viúva vendo alguém morto ao seu lado. Talvez você seja o motivo do choro de alguém, porque insiste em viver no pecado. Para esse povo, eu quero que você pense que morto é morto. Fora da arca é sem salvação. Se você está distante da arca, um dia virá o dilúvio e todos que estiverem distantes da arca morrerão. Mas você que está na igreja, gostou de tudo que eu falei, agora é para você. Você que é crente de carteirinha, você que está aqui, você que ouve vários vídeos do Augusto Nicodemos, você gosta do John Piper, do Paul Washer. Eu ia brincar agora, não falo não. Você que aparenta a vida, mas não tem. Primeiro eu quero te dizer que a Bíblia fala de você. De novo, Apocalipse 3 vai dizer que você aparenta a vida, tem nome de quem tem vida, mas está morto. Está na igreja, mas está morto. Cansou, largou, abandonou. Mas continuou religiosamente com a gente. Ou com a gente aqui, ou com alguma igreja em algum lugar. Eu quero dizer para você, você não teme, não? É porque o que eu acho é que de alguma forma você não percebe que um dia você vai estar diante de um Deus santo, eterno, e vai ter que prestar contas de tudo isso. Você tem noção do peso que está sobre mim, falando tudo isso, e se eu não for um salvo, que vive em santidade, que vive em comunhão com Deus, isso tudo cairá sobre mim, mas cai sobre você, que ouve isso tudo agora, que vive a sua vida religiosa, que está na igreja de domingo a domingo, sepulcro caiado também, tão hipócrita quanto aquele que diz: eu não quero ser hipócrita, tão hipócrita quanto eles. Os dois do mesmo saco. Ah, meu irmão, como vai ser triste, como vai ser angustiante, como vai ser aterrorizante, como vai ser amedrontador quando você estiver diante do Senhor e lembrar de toda a sua teologia, quando você estiver diante do Senhor e souber explicar calvinismo, arminianismo, souber explicar se você é supralapsariano, infralapsariano, como vai ser uma coisa angustiosa quando você estiver diante do Senhor e souber explicar toda a história da igreja e ter evangelizado pessoas, mas estava morto, e ouvir diante dele: eu não te conheço, sai daqui. Você não teme isso? Que isso aconteça com você? Não, não é sobre o seu pai, não é sobre a sua mãe, não é sobre o seu líder, não é sobre o seu pastor, é sobre uma vida que vai ser colocada diante de Deus um dia. E ai de você, pior são os daqueles que estão na cidade que ouviram Jesus. Sofrerão mais
do que aqueles que nunca ouviram. Mas vai lá. Isso, vai. Ganha, compra, constrói. Quando tiver construído tudo, destrói, faz algo novo e diz assim para a sua alma: alma, agora eu posso descansar. Mas faça tudo isso, mas mesmo fazendo tudo isso, deixa eu sussurrar aos seus ouvidos. Um dia pedirão sua alma. Para quem será? Para quem será a sua alma? Porque é sobre isso a vida. É sobre para onde vai e para onde vai nos levar esses breves 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos aqui. Daqui a pouco você estará diante do Senhor. E aí você vai me dizer assim: olha, daqui a pouco não, Jesus falou que ia voltar tem 2000 anos e não voltou até agora. Você está pensando errado. Eu vou te falar diferente, Jesus pode voltar amanhã. Jesus pode voltar daqui a 10.000 anos, ok? Isso aí estamos de acordo. Não sabemos o dia, nem a hora em que ele virá. Somente o Deus, Pai, indicará o Filho no dia que ele vier. Isso é verdade? Neguem qualquer ensino de qualquer teólogo, pastor, irmão, que sabe o dia que Jesus vai voltar. Sempre deu errado, sempre vai dar. Mas o que eu quero dizer para você agora é que em no máximo, 80 anos, você estará diante do Senhor. Que isso? Porque 80 anos, por que isso? Porque se eu colocar uma média de 20 anos aqui, que eu acho que a média é maior, daqui a 80 anos, todo mundo aqui teria 100 anos. Média de vida do povo brasileiro, 80 e pouco no máximo, daqui a 80 anos. Certamente, se tiver 1 ou 2 vivos, é muito. Eu, do jeito que eu vou na minha saúde, menos. Bem menos. Graças a Deus. Em 80 anos, com certeza você vai estar diante do Senhor. Você entende isso? No máximo 80 anos, no máximo. E eu acho muito difícil chegar a 60 anos a partir daqui. Você vai estar diante do Deus Santo Eterno, prestando conta diante de tudo isso que você fez. E você vai dizer, eu tenho certeza que você vai dizer, aqueles que estão salvos vão dizer, se eu pudesse voltar atrás eu teria feito mais. E aqueles que não estão, eu creio que não se converterão. Continuarão odiando Deus porque sempre odiaram. Mas perceberão eternamente contra quem estavam lutando. Pedro, por que me persegues? No fim das contas, é sempre contra Deus que nós lutamos. Você pensa que é sobre ir contra a igreja, você pensa que é ir contra um movimento conservador, você pensa que é ir contra uma filosofia religiosa, mas não é sobre isso. É sobre ir contra Deus. E daqui a poucos anos, você vai estar diante do Senhor. E eu duvido profundamente que qualquer coisa que você tenha ganhado, conseguido aqui nessa vida, faça valer a morte, faça valer continuar morto. Talvez você não perceba, mas você, morto, cheirando os seus pecados diante de Deus, esteja trocando a salvação eterna por um prato de sopa que não vale nada, como Esaú e Jacó. Aí você vai me dizer, eu quero dinheiro, Ítalo, eu quero fama, eu quero sexo, eu quero poder, que são as coisas que as pessoas mais buscam, nem percebem que buscam isso. E por último, amor, sentido também. As 5 coisas que o ser humano, antropologicamente, mais busca: dinheiro, sexo, fama, poder, amor e sentido. Dinheiro, sexo, fama, poder, amor e sentido. 6, né? Matemática passou longe. E eu quero dizer para você que nesse desespero de conseguir essas coisas, você, como disse Agostinho, procura em outras coisas aquilo que você poderia encontrar em Deus. Você está procurando dinheiro, irmão? Você está procurando dinheiro porque você não entende
que o dono da prata, do ouro, das coisas, do mundo inteiro é Deus. É por isso que essas igrejas de ladrões estão cheias de gente procurando dinheiro, porque eles não entenderam que a riqueza que nós temos é Jesus Cristo. Porque ainda que eu perca todo o meu dinheiro, eu ainda terei a maior riqueza que um homem pode ter, que é Cristo Jesus, morto e ressurreto. Tirem meu dinheiro, mas não podem matar meu Redentor. Ele vive. Você procura sexo, é porque você não percebe que a maior fonte de prazer é Jesus Cristo. Ele é a fonte de prazer, porque nós fomos criados para sentirmos prazer nele. E talvez você ache isso um absurdo, e eu vou te dizer, pode achar um absurdo, mas é simplesmente porque você não conhece Jesus. Jesus é o maior prazer que um homem pode conhecer. E também você pode buscar fama, e eu vou dizer, sinto muito, porque na busca de fama, você perde aquilo que o homem foi criado para fazer, que é fazer com que Cristo cresça e que o seu nome diminua. Não vale a pena. Talvez você busque poder, e eu vou te dizer, você não sabe o que busca, porque, homem, pequeno homem, você já olhou para o universo? Você é um ponto no universo. Que tipo de poder você tem? Você acha que você tem poder porque você tem muitos seguidores? Você acha que você tem poder porque você é um presidente de uma grande empresa? Você acha que você tem poder porque você é o presidente dos Estados Unidos? Você não é ninguém diante do grande Senhor do universo. Ele nos colocou diante de um universo que rodeia uma estrela, que não é a maior estrela de todo o universo, para dizer para você, quem é você, homem, para dizer alguma coisa para mim. Você procura sentido, e procura sentido em coisas que não dão sentido, porque o sentido é Jesus, porque Ele disse, eu sou o Logos. Você procura amor, porque não percebe que o maior amor que você procura, o amor que você queria sentir das pessoas, o amor que te deixa angustiado, o amor que faz você ficar dependente emocional de homem, de mulher, o amor que é isso que guia a tua vida, muitas vezes você poderia estar liberto dessa vida maluca de ficar buscando amores menores, descobrindo um amor maior que vai te libertar de todos esses amores menores e colocar tudo no lugar. O amor de Jesus Cristo, que completa a nossa necessidade de amor. Essa é sua condição, se for um morto distante do Senhor. Mas, olha, o texto acaba com uma boa notícia. E é como eu queria acabar com você. Acabar com você não. Acabar o texto junto com você. Acabar o texto junto com você. A boa notícia é que no seu cortejo fúnebre, porque talvez você seja esse jovem morto, alguém que, sem você pedir, foi ao seu encontro. Jesus. Olha, diante de flautas estão tocando. Você percebe? Você, agora, as flautas estão tocando, os dias estão diminuindo, está quase chegando a hora da tua morte. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, mas está chegando. Diante da história do mundo, está quase chegando o dia que você vai prestar conta de tudo. Você está profundamente desesperado diante da notícia, eu sou um pecador diante do Senhor. As flautas tocam, o som fúnebre tocando, o choro, pessoas chorando, a viúva chorando, as mulheres, os homens chorando ao redor, mas está vindo alguém fazendo barulho, está ouvindo uma multidão alegre, feliz. Quem é esse que vem? Jesus, a vida. Jesus vai em direção àquele caixão. Aquela mulher, ele diz, não chore. Aquele caixão, ele toca para aquele cortejo fúnebre, para iniciar uma festa de vida. Não é isso que Deus fez conosco? Em um certo momento da nossa história, enquanto eu caminhava para a morte, eu particularmente, enquanto eu caminhava amando os meus filósofos, eu particularmente, enquanto eu caminhava adorando, me prostrando, mesmo sem me prostrar, diante de Platão, diante de Aristóteles, diante de uma busca de um sentido de vida, chegou alguém e bateu assim e disse, vive,
E eu olhei e falei, como assim? Eu estava morto? Eu estava entendendo tudo. Eu sabia a filosofia, eu sabia até um pouco de religião, mas eu estava morto. É isso que Jesus faz. Sabe por quê? Olha para mim. Morto não pede ajuda. Morto precisa de uma intervenção externa, de alguém externo chegar até ele, tocar no caixão e dizer, vive. E como ele faz isso hoje? A gente vai pensar como ele faz isso hoje, mas eu quero te dizer, Jesus chega naquele lugar e tem compaixão. Jesus teve compaixão daquele jovem, daquela mulher. Jesus era um homem de compaixão que vivia, mas não é essa compaixão de empatia famosa no século 21, não. É uma compaixão diferente, é uma compaixão de um envolvimento verdadeiro a ponto de o grande mestre, um mestre que conhecia a lei, um mestre que era o próprio Deus, tocar no caixão e se fazer o quê? Impuro. Jesus, como um bom pastor, suja as mãos por suas ovelhas. Jesus tocando naquele caixão, como a consciência daquela época era, agora ele é um homem puro. Jesus não liga para isso e torna-se um homem puro. E eu quero dizer para você, Jesus fez isso, meu amigo. Jesus fez isso, minha amiga. Jesus tocou no caixão e se envolveu com sangue na morte que nós trazíamos. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Você entende isso? A mesma coisa que aconteceu com Jesus naquele movimento. Jesus faz com a gente hoje. Pode ser que nesse momento agora, Deus esteja indo em direção a você, tocando no seu caixão. Não, parece que você pode fazer alguma coisa, mas não pode. Porque se você está morto, morto não faz nada. Mas Jesus pode. Jesus pode ir em direção à tua vida e te trazer vida verdadeira. E aí, quando eu digo isso, desculpe, se você já ouviu isso em algum outro lugar, eu quero dizer para você, não é a verdade. Jesus não veio para te dar um carro novo. Jesus não veio para te dar uma casa nova. Jesus não veio para te dar saúde. E se veio, faltou para mim. Jesus não veio para te dar dinheiro. Pulou minha fase. Está faltando aqui. Jesus não veio para fazer nada disso. Jesus veio para te trazer vida. O que significa isso? Jesus veio para te trazer vida e vida em abundância. Que tipo de vida em abundância? Que tipo de vida é essa que a gente pode dizer que é vida em abundância? Cristo Jesus. Olha para mim. Aquilo que Jesus oferece é Ele mesmo. Tudo que Jesus oferece é Ele mesmo. Aquilo que Jesus faz quando se apresenta a uma pessoa é dizer, eis aqui aquilo que eu estou te oferecendo, e sou eu aquilo que eu te ofereço. E se você quer mais coisa além de Jesus, é porque você ainda não nasceu de novo e não sabe quem é Jesus. Porque quem conhece Jesus, quem conhece Jesus larga tudo. Quem conhece Jesus, irmãos, sabe que não há nada mais prazeroso de ter a presença gloriosa, santa, perfeita, profunda, amorosa, graciosa, compassiva de Cristo Jesus na sua vida. Não é sobre um convite para ir para uma igreja, não é um convite para você mudar a sua filosofia moral, não é um convite para você mudar o seu padrão religioso, não é sobre o que Ele pode oferecer externamente, é sobre quem Ele é, e é sobre isso, Frones, é sobre isso o culto dessa noite. Se há alguma coisa que a gente pode oferecer, a menor delas para você são as coisas desse mundo, a menor. O que o mundo precisa é de Jesus. E de um Jesus real, um de Jesus que transforma, de um Jesus que é vivo. Bebam do meu sangue, comam da minha carne. Vocês querem ir embora? Vão embora. Eu estou falando sério, vocês querem ir embora? Podem ir embora. Jesus falou isso. Quando Jesus disse para todo mundo, olha, comam do meu sangue, comam da minha carne, bebam do meu sangue.
O povo fez o quê? Foi embora. Aí Jesus ficou desesperado, falou, meu Deus, estou perdendo membro de igreja. Agora tem que fazer um negócio, bota uma música, bota um worship, bota o Renan tá cantando, fazendo um negócio maneiro. Não, 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 não. Jesus olha para os discípulos mais próximos e diz, e vocês? Quer ir embora também não? Jesus não abre mão da mensagem que é Ele mesmo. A mensagem é, comam de mim, bebam de mim. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Mestre. Jesus não tinha sido chamado para aquele cortejo. Jesus aparece no cortejo. E eu quero dizer para você, meu amigo, você não chamou Jesus hoje. Se Jesus te chamar essa noite para uma vida nova, é porque Jesus decidiu ir em sua direção hoje. Decidiu. Como que ele faz isso? Pela igreja. Antes, Jesus chegava por Ele mesmo. Quando Jesus vai para a eternidade, e na eternidade, como corpo ainda, corporeamente continua lá, mas como corpo espiritual, Ele continua no mundo como a igreja. E como igreja, é Jesus aqui. Entende? Então, se você está aqui hoje, ainda que você tenha vindo com seus próprios pés, você veio com seus próprios pés carregado como aquele jovem, morto, e encontrou Jesus. Você entendeu? É Ele indo em direção a você. A pergunta que a gente faz para você é se você quer ou não. Mas a gente sabe que no fundo, se Deus quiser te ressuscitar hoje, Ele te ressuscita. E eu faço um convite para você. Se você sabe que está morto, se arrependa. E suplique como um grande homem de Deus fez na sua adolescência, Charles Spurgeon, andando pela rua, chorando numa chuva de Londres. Deus, eu vejo aqueles homens e eu não sou como eles. Eu acho que eu não nasci de novo. Me salva. E aquele homem andando naquela chuva, para numa igreja metodista wesleyana daquela época. Não, igreja metodista daquela época, wesleyana não. Já estou forçando a história, né? Aí já é demais. Uma igreja metodista daquela época, e vê um senhorzinho, Spurgeon, um homem que profundamente inteligente, vê um senhorzinho que tinha ido pregar porque o pastor faltou no dia do culto, e ele não sabia pregar nada porque não conhecia muito bem teologia, e como um bom metodista sabe fazer, só gritava assim, ó, Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Spurgeon olha para aquele homem e diz, cai no chão chorando, e diz, agora encontrei Jesus. O que é isso? Aquele homem entende que precisa que Deus vá em sua direção para salvá-lo. Talvez você esteja sendo levado em direção ao seu enterro. E para você que está firme, eu quero dizer, primeiro, para quem está firme, para quem está bem distante e para quem está na igreja, morto. Para quem está firme, eu te convido a pensar no último momento do texto. O povo glorificou. Você está firme, irmão? Você está caminhando diante do Senhor? Você está caminhando no seu devocional? Está caminhando em comunhão com a igreja? Você não se vê diante dessa verdade de um homem morto, de uma mulher morta? Eu quero te fazer olhar para aquilo que é o motivo de nós trabalharmos. Trabalhamos para que o nome de Deus seja cada vez mais glorificado. Porque quando uma alma é convertida, há festa no céu. Mas, mais do que isso, quando uma alma é convertida, mais Deus é glorificado. Vocês entenderam? O foco do nosso trabalho em Caxamorra é ver pessoas em Campo Grande convertidas. Não, gente, a gente não quer encher essa igreja, a gente não quer ver essa igreja lotada, a gente não quer ver um monte de jovem aqui, a gente quer ver gente convertido. Dane-se o dinheiro que chegar, eu não me importo com as pessoas, com a condição social que elas vão chegar aqui, eu não me importo da história delas, eu quero saber que se vier uma pessoa aqui e ela se converter, Deus vai ser mais glorificado. É por isso que cristãos saem daqui do Brasil e vão para a África, e vão para as tribos e traduzem a Bíblia, porque eles entendem que a vida tem a ver com glorificar a Deus mais. E quanto mais pessoas se convertem,
convertem, nascem de novo, mais Deus é glorificado. Então talvez você esteja cansado, sobrecarregado, é porque você vive para você. E você acha que vida com Deus é o seu devocional, e é mesmo, mas é para fora, é muito mais do que isso. É sobre você saber que o teu pai pode estar indo para o inferno, o teu irmão pode estar indo para o inferno, a tua mãe pode estar indo para o inferno, o teu vizinho pode estar indo para o inferno, e sofrer por isso, não só por isso, mas porque você sabe, se esse povo se converter, se a minha faculdade se converter, se o meu trabalho se converter, eles glorificarão mais a Deus. O cristão pressupõe o sonho. O cristão é o único povo da terra que pode sonhar. Eu creio filosoficamente nisso. É o único povo da terra que pode ter esperança. E aí, quem discorda disso, a gente conversa depois. Mas, como um bom sonhador, ou seja, como um bom cristão, eu penso que talvez aqui estejam crescendo pessoas que farão mais por Campo Grande. Talvez aqui terão pessoas que casarão e terão um filho, e esse filho fará mais do que eu posso fazer. Você entende? Como deve viver um cristão? Se você está firme, pense, cada alma que renasce, porque você com Cristo Jesus apresenta e chega com Cristo, como aquela multidão chegando e apresentando Jesus, fez com que ela ressuscitasse. Foi Ele que fez, é óbvio, mas Deus te dá a oportunidade de participar do trabalho dEle, de uma história maior do que a sua. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, porque vive para si. Talvez você esteja cansado e sobrecarregado, porque não vive o e o ainda não. Essa é uma base da teologia que diz assim: a igreja vive o estado do e do ainda não. Já aconteceu, mas ainda vai acontecer. O que significa isso? Jesus já morreu, já foram perdoados os nossos pecados. Mas por que eu peco ainda? Porque eu estou em um processo de ainda não. Porque ainda virá o Salvador e glorificará o nosso corpo por completo. E o ainda não também está na nossa vida. Porque eu fui salvo em Cristo. Mas Deus, o Senhor sabe como eu luto para não olhar para as mulheres. Deus, o Senhor sabe como eu luto para não olhar para o dinheiro. Deus, o Senhor sabe como eu luto para controlar minha língua. Deus, o Senhor sabe quem eu sou. Você vive o e o ainda não. Mas quando você vive o ainda não, sem olhar para a esperança daquilo que virá, você sucumbe. Então quero dizer para você, você está cansado porque as pessoas estão desanimando ao teu redor? Eu vou dizer o que eu falo sempre e falei para o Peterson essa semana. Eles podem, você não. Deixa eles cansarem, porque não é sobre eles. É sobre o que Deus está fazendo. John Wesley falava assim: Senhor, me dá alguns homens, só alguns, que estejam interessados em fazer alguma coisa para Ti de verdade, e eu mudarei a cidade. John Wesley conseguiu. A verdade é que é difícil encontrar homens e mulheres interessados verdadeiramente em ver Deus mais glorificado na cidade. Entende? A partir de agora, o que a gente vê aqui é olhar para Jesus. É a única maneira de você manter sua esperança firme. Você está firme? Continua olhando para Jesus. As pessoas vão te julgar. As pessoas vão parar. As pessoas vão desanimar. Os seus pecados vão fazer você cair muitas vezes, mas o meu convite para você hoje é: continua firme. Segue firme. Mas talvez você não esteja nessa condição. Talvez você esteja tão distante que não vê mais o caminho de volta. Um morto que já fede há muito tempo. Tão distante da palavra de Deus. Pecados tão entranhados na sua vida. Eu quero te dizer que não tem um passo a passo para você. 10 maneiras para você sair dessa condição, senão o próprio Evangelho. Talvez seja aqui hoje a sua esperança. Talvez seja a última, talvez não. Mas certamente é.
mais um momento em que você teve o encontro com Jesus. Quem sabe hoje essa palavra te ressuscitou. Quem sabe hoje você tenha dado aquele último fôlego, como alguém que está se afogando. Respira e vê, cara, eu não vou morrer. Tem alguma saída, talvez seja isso acontecendo agora com você, e eu quero te dizer, não deixe para depois, porque você vai sair daqui hoje, e se você estiver entranhado em seus pecados, Jesus disse, a semente vai começar a ser envolvida ali, e as pedras, as coisas ao redor vão sucumbir, e não vão deixá-la crescer. Talvez a ave pegue essa semente e leve-a para longe. Jesus diz que é o diabo. Mas talvez você seja uma pessoa que recebeu a semente hoje, e recebendo a semente hoje, vai frutificar. E eu oro a Deus para que isso aconteça com você hoje. Assuma a sua condição de morto. Confesse os seus pecados ao Senhor. Olhe para Cristo e lembre-se, Ele já recebeu os seus pecados na cruz. Porque o ato de Jesus tocar naquele caixão é o mesmo, ou então uma sombra daquilo que aconteceria na cruz. Quando Jesus, estendendo suas mãos, ou tendo suas mãos estendidas, diz, Tetelestai, está consumado. Sabe a prisão do pecado que você está vivendo? Não precisa mais. Sabe a vida de morte que você está vivendo? Não há mais necessidade. Eu não sei o que você está trocando por Jesus, mas é pequeno demais comparado a Jesus. Assuma, confesse, continue olhando para Cristo. Porque eu não sei, muitos de vocês não são daqui, então eu não sei se vocês farão isso. E se vocês fizerem, talvez vocês se acheguem em outras igrejas. E eu quero dizer para você, apeguem-se às Escrituras. Busquem, sejam amantes das Escrituras, acreditem naquilo que está escrito na Palavra de Deus e continue olhando para Cristo. A cada ano que passar, as dificuldades vão aumentar, as pessoas vão te abandonar, as coisas podem ficar pior, mas eu te garanto, se você olhar para Cristo, tudo será como esterco diante disso. Ainda que todos parem, Timóteo, tu, porém, continue firme na pregação do Evangelho. Como disse Paulo ao jovem Timóteo. Timóteo, as pessoas não vão te ouvir. Timóteo, as pessoas vão dizer que você é jovem demais. Timóteo, as pessoas vão colocar comichão no ouvido e vão preferir ouvir David Leonardo, ainda que eles queiram ouvir todos os tipos de porcaria gospel. Continue firme nas Escrituras. Vale a pena, Timóteo. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena porque o Evangelho é vida e poder para aqueles que creem. A mensagem do Evangelho, que diz que você é um pecador miserável e que Deus vai ao seu encontro trazendo vida eterna, é tudo isso que você precisa para continuar firme. Olha para Cristo, continue firme e, por favor, se isso realmente falou com você, me chama para conversar. Se você está aqui, e eu vi que tem gente no Instagram, no WhatsApp, no YouTube vendo, e se você também foi chamado por Jesus, não por mim, por Jesus para isso, me chama para conversar. Talvez Deus queira fazer algo na sua vida. E por fim, talvez você esteja na igreja, talvez você seja da igreja em Caxamorra. Olha que maravilha. Talvez você esteja daqui. Caminha com a gente, ouve o Evangelho todo domingo. Aqui a gente prega as Escrituras sequencialmente. A gente começa em Gênesis e vai virar a Bíblia toda e começa tudo de novo. Domingo a domingo, versículo a versículo, capítulo a capítulo, para que ninguém fale qualquer coisa que vem da cabeça dele, mas somente o que as Escrituras estão ensinando. E talvez você esteja vivendo isso domingo a domingo, segunda no discipulado, na quinta no estudo bíblico, mas está morto. Que grande dia terrível vai ser o dia em que você ouvir, eu não te conheço. Você rejeita conscientemente o chamado do Mestre, o seu cortejo fúnebre já começou desde o dia em que você nasceu. Olha para mim,
A diferença do cortejo fúnebre daqueles que estão aqui, que estão completamente distantes para você, é simplesmente que no seu cortejo fúnebre está tocando o hino da harpa. Você está morto. A harpa está tocando e você está morto. Morto, ainda morto. A esperança para você é a mesma para todos nós. O Evangelho de Jesus Cristo, a única saída, o único caminho, estreito caminho, não é largo, é estreito, é difícil, mas é o único caminho. Volte para Jesus. Volte para Cristo. Converta-se dos seus pecados. Abandone os seus pecados. Abandone as suas desculpas. Abandone o motivo que você faz ou não faz. Abandone o que fizeram com você ou não fizeram. Não importa. Faça o que tem que ser feito. Vá até Cristo e se converta. A gente está terminando. E vamos cantar para a gente terminar. E eu queria que você entendesse comigo aqui que essa não é uma mensagem para a tua vida. Você sabe que a gente pode levantar aqui e dizer, o pessoal da música fica à vontade. Você sabe que a gente pode levantar aqui e falar muita coisa para você, que pode te ajudar. Eu gosto muito de gestão financeira, eu gosto muito de gestão de tempo, muito de gestão de processo. É com que eu trabalho na empresa. Se você me perguntar isso, eu vou falar com você a noite inteira, porque eu gosto muito legal. Eu gosto muito de filosofia também. Então, se você começar a puxar um assunto de filosofia, eu vou ficar com você a noite toda também. Mas eu queria que você entendesse que não é sobre uma coisa para ajudar uma área da tua vida. Olha que coisa diferente. O que a gente faz aqui não é dizer para você, João, Maria, fulano, na sua lista de tarefas, coloca Deus em primeiro lugar. Não é isso que a gente está falando para você aqui agora. O que eu estou falando para você aqui agora é que na sua lista de tarefas, Deus é o papel. Isso é totalmente diferente. Porque Deus é o que você é no trabalho. Você sabe por que eu tenho que ser o melhor engenheiro do meu trabalho? Porque eu glorifico a Deus como um bom funcionário. Você sabe por que eu tento escrever da melhor maneira possível quando eu me empenho em produzir conteúdo para a internet? Porque de alguma maneira eu glorifico a Deus dessa forma. Você sabe por que eu tento ser, de alguma forma, o melhor marido possível para a Mirari? Porque não é sobre a Mirari. É sobre glorificar mais a Ele. Só que tem um problema. Eu sei que você sabe o que tem que ser feito. Eu sei. Eu sei que você sabe que você deveria ser o melhor funcionário. Eu sei que você sabe que você deveria ser o melhor filho. Eu sei que você sabe que você deveria ser uma melhor esposa. Eu sei que você sabe que você deveria ser um melhor chefe, um melhor amigo, um melhor pai, um melhor cidadão. Eu sei que você sabe tudo isso. E como disse um grande filósofo que não é cristão e tem um livrinho pequenininho muito interessante, não me diga o que fazer, eu já sei. Um livro em italiano muito lindo. Não me diga o que fazer, eu já sei. Eu amei esse livro, porque ele fala justamente o que o Evangelho pode responder. Ele acaba o livro dizendo assim: obrigado, filósofos, por toda a história que você me contou, mas no fim das contas, obrigado, Platão, obrigado, Aristóteles, obrigado todo mundo, os estoicos, muito obrigado, Jesus. Mas, olhando para Jesus como um filósofo, eu sei o que fazer, eu só não consigo fazer. Ah, pobre homem, ele não entendeu que, na verdade, o que Jesus dá é o que fazer, mas diz assim, é impossível para você fazer. Então ele dá um único caminho, que é olhar para Ele e dizer, Deus, assume o meu lugar, porque eu não sei ser um bom marido, eu não sei ser um bom funcionário, eu não sei ser um bom filho, eu não sei ser nada, eu não sei nada direito. Você entende? Se você encontra crente soberbo que acha porque sabe teologia é alguma coisa, é porque ele não entendeu o Evangelho profundamente, porque o Evangelho diz na tua cara, você não é ninguém sem Cristo. Cristo é o caminho, o único caminho, gracioso. Por quê?
porque ele troca de lugar. Aquele menino que era maldito, morto, agora passa a sua maldição para Jesus. Você que é um adúltero, você que é um viciado em pornografia, você que é um mentiroso, você que é um depravado, você que odeia Deus, agora na cruz Jesus diz: eu recebo no meu nome e morro como um viciado, morro como um adúltero, morro como um mentiroso, morro como um depravado. Você entende? Jesus morreu no seu lugar. E no seu lugar recebeu os nomes que você deveria receber. E no fim das contas, Jesus olha para você, olhou para mim, um depravado, distante, e disse: em vez de te chamar de tudo isso, eu vou te chamar de filho amado. Porque aquela voz que veio do céu no batismo de Jesus, onde ele diz para Jesus: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Quando nós cremos no Evangelho, é você quem ouve. Você ouve um profundo: oh, eu te amo. É por isso que a mensagem do Evangelho é ira, é dolorosa, mas ao mesmo tempo é amor. Porque é Deus falando assim: eu sei quem você é, mas olha para mim, me dá os teus problemas. A coroa de pecados que você recebe, toma aqui, uma coroa de filho de Deus. Mas Deus, eu não sei fazer as coisas direito. É problema dele agora. Você vai dizer isso para Deus: Deus, eu ouvi o Ítalo falando lá, e agora eu quero, Senhor. Então, se você disser isso agora, eu quero dizer para você: agora você é problema de Deus. Deixa Ele cuidar de você. Como Ele vai fazer isso? O texto diz: Jesus pega aquela criança. Eu ia carregar o Breno, não. Jesus pega aquela criança e coloca para a mãe dela. Não. Contextualmente, historicamente, e pelas as primeiras interpretações desse texto, desculpem os católicos, mas mãe não é Maria. Aquela mãe naquele lugar significa um ambiente familiar. Aquela mãe naquele lugar significa que Jesus, quando salva uma pessoa, Ele entrega essa pessoa de volta à sua família. Mãe. Primeiro, concordo com os primeiros intérpretes da Bíblia quando dizem assim: quando Deus converte alguém, a primeira coisa que acontece é essa pessoa virar um filho melhor. O irmão se converte, ele começa a olhar para o irmão e começa a se preocupar verdadeiramente com o outro irmão. Ele começa a se preocupar mais com a mãe, com o pai, mas há algo mais profundo que acontece. É ele olhar para uma família diferente. E é isso que Jesus faz. Vai ser difícil, vai ser. As pessoas vão desanimar você. Você vai ver que muitas vezes, se você quiser amar a Deus, você vai estar sozinho. Muitas vezes. Você vai chorar como Jesus. Vai fazer igual, cadê? O Vitor Jorge ontem abriu a igreja e não tinha ninguém. Ninguém para pregar o Evangelho. Não entendem. Você vai passar por isso. Você vai ver que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é muito jovem para eu te ouvir. Você vai. Você vai ver que as pessoas vão dizer: de novo você vai perdoar aquela pessoa. Olha o que aquela pessoa fez por você de novo. Você coitado, você é um coitado. Vai. Mas olha para mim. Deus promete mais uma coisa, além de Cristo. E Cristo, além de Cristo não, com Cristo. Porque é Cristo também. Sabe esse povo aqui? E agora, sabe esse povo no Brasil que crê no Evangelho? Sabe esse povo que está lá na África, está na Ásia, vivendo um avivamento nunca antes visto na Ásia hoje? Sabe esse povo que está ali? Esse povo é o meu povo. Você está procurando ideologia? Você está procurando um partido político? Você está procurando alguém para abraçar? Eu quero dizer: Deus te apresenta alguém para abraçar. Um povo novo. Uma igreja. Uma igreja falha. Uma igreja que vai dar problema para você. Uma igreja que você vai ver que tem gente fofocando. Uma igreja que você vai saber que tem um irmão que mentiu. Vai acontecer. Mas é assim, como uma boa família. Não é assim? É assim mesmo. É difícil. É muito difícil. Mas Jesus vai te carregar e te colocar de volta para a família. Vem. Vem para casa. Volta para casa. Volta para casa.
Se Jesus tocou no teu caixão hoje à noite, se o teu cortejo fúnebre parou, o meu convite é que você volte para casa. E se alguém pode representar essa mãe que vai te abraçar, eu quero te pedir, eu viro a noite com você essa noite. Se você disser para mim, então, eu quero voltar, conversa comigo. Não deixe isso passar. Talvez seja a única oportunidade, a última que você vai ter. Você pode ter discordado de mim em tudo. Talvez você tenha uma visão filosófica totalmente diferente, teológica diferente. Talvez você acredite em outras coisas profundamente diferentes. Eu quero te dizer, isso aqui destronou a filosofia, destronou as religiões. Isso aqui é poderoso. Só que você não é inteligente o suficiente para deixar que isso seja questionado, porque você acha que sabe demais. Não tem coragem de colocar tuas crenças diante do Evangelho. Coloca, eu duvido que sustenta. Qualquer um, qualquer visão filosófica, qualquer visão política, qualquer pretexto moral, qualquer coisa, até a sua própria religião, coloca diante do Evangelho. Nada vai ser sustentado. Volta para casa. Se Jesus parou o teu cortejo, volta para casa. Vamos ficar